Endurance Cast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Apresentação: Professor Sandro Rodrigues. Endurance Cast. Confira. Salve, salve, amigos do Endurance Cast. Estamos de volta para mais um episódio da sexta temporada. Todas as quartas-feiras estamos no ar com um episódio novo e hoje um episódio muito legal com a minha fiel escudeira e agora também multicampeãs, né? Assim, cada hora se superando, tanto como profissional, evoluindo muito como profissional da área e como atleta também. A Marcelinha, que é uma cria minha, que começou do começo e teve uma ascensão meteórica na profissão, hoje é uma referência e também a gente vem se surpreendendo, né, mas já contamos algumas histórias aqui de 70.3, já temos histórias de full, e agora você reescrevendo, né, depois de ir até o full, a gente está retrocedendo e limpando a sujeira que ficou para trás, porque teve um pseudo standard aí, né, Má? Então vamos falar um pouco do standard, de um Olímpico adaptado, que é uma prova muito bem organizada, então assim, uma prova da Federação Paulista, né, do Blue Series, na Estrada Velha, que é um local para quem é de São Paulo, que conhece muito dos treinos, e teve uma etapa do Blue Series lá, um abraço pro Richard. Inclusive, Má, a gente, antes de falar da sua prova específica, que foi um sucesso, campeã geral, viu, gente? Campeã geral, ela estreou com a buzina, levantando a faixa, com os motociclistas fazendo o approach dela na chegada. A gente vai falar muito disso, mas assim, a gente pode começar dando os créditos para o Richard, né? Porque quando a gente começou a trabalhar junto, você ia muito comigo, a gente viajava muito para o litoral, para as provas de Santos, Guarujá, e essas provas do interior do Richard foram nos cativando, elas são muito bem organizadas, né? Obrigado pela participação, Mafra. Obrigada, pessoal, mais uma vez aqui, falar um pouquinho da prova hoje, sem ser de trabalho, falar da Marcela Atleta. Isso, as provas do Blue Series da federação, né, da Tubic, né, que eles fazem, tá mais perto da gente, né, aqui do interior, são super organizadas e leva muita gente, então acho que está tendo uma ascensão muito grande, assim como as modalidades de endurance, o triatlon, a corrida, as provas também estão ficando mais perto, né? Não precisa se deslocar tanto para competir e os atletas poderem estar mais em jogo, né? E até para os iniciantes, até o alto rendimento. Então, consegue atender todo mundo essas provas, sendo da federação, ainda pode se classificar para ir para mundial, etc, né? Então, vem crescendo demais e vale super a pena. Fala aí, Má. Então a gente está vindo de um resultado muito legal, né? De um 70.3 muito bem feito em Brasília. E aí conta como surgiu essa prova no nosso calendário, né? Eu como seu treinador, você como atleta de ponto, como que a gente teve ideia e por que você escolheu inicialmente, depois nós validamos essa prova. Qual era a ideia, a proposta com todo no seu macrociclo, na ideia da sua periodização como um todo, até se você quiser falar do que tem por vir por trás disso, né? Vim do 70.3 de Brasília, que a gente buscou um resultado diferente, fazia um ano que eu não fazia a distância, um ano e meio, consegui baixar acho que 23, 24 minutos do melhor resultado que eu tinha em 70.3, e aí estamos para o final do ano planejando um full, outro full, né? E aí, como estamos no início da periodização, a gente resolveu arriscar nas distância curta, uma vez que a gente está trabalhando base, né, ganho de velocidade, e aí apareceu essa prova, a Estrada Velha, um lugar épico, onde a maioria dos triatletas que moram ali em São Paulo e região vão treinar, né, eu falei, por que não, né, e conhecer, e já conheceu fazendo uma provinha, né, e vindo do pessoal do Richard, da Tassi, por lá, que a organização é impecável, eu falei, vamos lá, conhecer e ver o que sai de lá. Era um olímpico adaptado, né? 1.500 de natação, 50 de ciclismo, pelo percurso para ficar mais seguro. Então, eles adaptaram para 50 quilômetros, para o retorno não ficar um retorno tão fechado, ter a rotatória. E a corrida diminuía 1 quilômetro do olímpico, foram 9 quilômetros também por segurança. Eles aumentaram 10 no ciclismo e reduziram 1 quilômetro na corrida. Perfeito, Maí. Eu tenho certeza, você como ótima treinadora que quando você veio propor, né? Então, eu tô te perguntando para esclarecer para quem nos ouve, né? Porque a periodização que a gente utiliza pro macrociclo seu, que é o seu segundo Ironman, que vai ser no Chile, em Valdívia, no final do ano,
é a periodização reversa que a gente sempre fala aqui. Por ser reversa, é uma característica da gente fazer uma periodização reversa que começa, em vez das periodizações tradicionais, que começam a base com resistência, nós invertemos, né? Nós começamos com força, potência e velocidade. E aí, para quem quer, no final do ciclo, fazer uma prova tão longa quanto o Ironman, cabe muito bem nessa base que a gente está começando, essas altas intensidades e curtas durações. É isso, né? Explica, fala um Isso. pouquinho sobre isso. Isso, exatamente. Estamos trabalhando os treinos com maior intensidade, então volume pequeno para quando a gente chegar na parte específica, a gente aumentar os volumes de bike lá para suas 5, 6 horas, os chás de selim, os 30 quilômetros de corrida, né? Os 4 nadando, mas como estamos longe ainda da prova, nem sei dizer quantas semanas eu estou da prova, quero pensar nisso ainda, fazer contagem regressiva. A gente está trabalhando os treinos mais curtos, porém mais intensidade, né? Trabalhando com intensidade maiores no ciclismo e na corrida e também na natação. Ótimo, Má. E aí, você que nos ouve, né? Vocês sabem que a Má é minha sócia no nosso estúdio e no treinamento de força, que é um sucesso para todo mundo, não só presencial, um estúdio cheio de tecnologia, que eu e a Má tocamos lá, né? E muitos alunos espalhados pelo mundo fazem força com a gente. E aí, Má, a periodização de força é o que a gente sempre fala. Também tem que acompanhar a periodização específica. E se a gente está dando porradas altas e curtas no treino de nada, pedala e corre, como que fica o treino de força para acompanhar essa periodização? Fala aí pra galera. A gente deu uma voltada na periodização de força, né? Então a gente está com um treino de força pura para ganhar mais força, para depois a gente ir para potência e força reativa. Então a gente retrocedeu, né, entre aspas, o treino de força para a base também, para depois a gente chegar na parte específica, potência e força reativa. Ótimo. Então, se vocês querem treinar com a gente, pode chamar a Má. Se vocês tiverem chegado ao podcast pelo canal dela, ou pode me chamar, ou a Start Move, para ser mais um dos muitos atletas espalhados do mundo que treinam com a gente. Ou nada, pedala e corre, ou só nada, ou só pedala, ou só corre, ou ainda o treino de força voltado para essas modalidades, haja vista que a maioria dos professores e dos atletas, por falta de conhecimento, ainda fazem o treino convencional de musculação, que mais te atrapalha do que ajuda. Mas, da prova específica agora, então, a gente já começou ficando contente, talvez por isso também, porque o ciclismo é o seu forte, né, Má? E essa adaptação, com certeza, deixou a gente mais de olho aberto que podia dar bom como deu, não é, Má? Sim, o ciclismo é a minha paixão, né? Eu tomo chá de selim ali tranquilamente, e aí quando tinham 10 quilômetros a mais no ciclismo e um a menos na corrida, eu falei, acho que pode dar bom pela minha modalidade preferida, ser meu forte, né? Eu falei, acho que o ciclismo vai dar bom. E ainda, quando eu fui estudar a prova para fazer, o ciclismo tinha altimetria, e onde nós treinamos, o pessoal da Start Move, a gente treina com bastante altimetria, considerável, né? E aí eu falei, bom, então acho que eu vou ter uma vantagem ali em cima pela altimetria e pelos 10 quilômetros a mais no ciclismo. Ótimo. E aí, dito e feito, né? Vamos já quebrar, já que a gente começou falando do ciclismo, e eu já comecei o programa quebrando o suspense, né? Falando dessa conquista do primeira no geral, a gente vai explorar um pouco sobre isso, mas no final veio um troféu mostrando que nós estávamos certos, veio um troféu a mais, né? Qual troféu foi esse? Fala pra galera. Veio o troféu de melhor ciclismo do Olímpico, né? Do Standard, então foi a melhor mulher na modalidade geral. Então, além do primeiro lugar geral da Standard, foi o melhor ciclismo da prova. Ótimo. E a gente já sabe que culminou com o primeiro colocado no geral, né? E a faixa da Má é 40-44, certo, Má? Isso, 40-44. 44, então significa que ela meteu ferro nas menininhas de 20, 30, 40 e 50, né? Que tem muita gente boa também, né, Má? Tem Então, sim. isso aí foi um orgulho muito grande pra gente. E aí, ainda assim, em cima do ciclismo, Má, já que é o seu forte, nos encheu de mais esperança e expectativa, porque aumentava 10 no ciclismo e tirava 1 da corrida, né, para essa prova adaptada. Qual era a nossa estratégia e como você seguiu? A gente fala aqui, quem nos acompanha, você mesmo como treinadora, fala com excelência sobre as variáveis subjetivas, físicas e biológicas, né? Qual foi a sua estratégia? Se olhou muito, a gente falou um número de NP, mas qual foi a nossa estratégia para esse ciclismo?
O ciclismo era a gente fazer força até não aguentar e depois ver o que sobrava para correr, né. Então era essa estratégia, como não era uma prova, vamos dizer assim, eu ia buscar o meu melhor, mas a corrida ia ser o que sobrasse da bike. Então eu saí para pedalar já pensando em não ficar tão fixa em NP, mas na percepção de esforço. Mas eu tive na primeira volta, estava muita neblina, estava um dia muito frio, a largada foi às 6h40, atrasou um pouquinho justamente por conta da neblina. Então eu saí para pedalar, era umas 7h10, 7h15, estava muito neblina e eu não conhecia o percurso. Sabia da altimetria, mas não conhecia o percurso. Então a primeira volta eu dei uma segurada, mas aí eu vi que não tinha curvas, muito sinuosas, nada, então aí, a partir da segunda volta, eu comecei a apertar. A ideia era a gente segurar entre 200 e 210 de NP. E percepção de esforço desconfortável e depois ver o desconfortável forte para 50 quilômetros, né? Pensando em 50 quilômetros, segurar numa percepção desconfortável forte. E assim eu fui segurando durante a segunda volta, né? A primeira volta eu fiz um pouco mais controlado. A segunda, a terceira e a quarta volta fui tentando segurar para o desconfortável forte, e aí a consequência foi a NP. A gente conseguiu sair ali com 200 de NP, uma NP muito boa para a prova, e a corrida saiu bem boa, porque eu posso confessar, eu já falei que quando eu vi que eu estava em primeira, eu falei, se eu apertar mais, eu não quero andar na corrida. Primeiro andando na corrida não vai dar, né? Então, mas segurei para desconfortável a bike e a corrida depois saiu. Foi ótimo, Mar. Foi ótimo você abordar isso, né? Porque eu acho que eu tô falando em primeira mão aqui com você também, né? Foi recente agora, foi esse final de semana, estamos gravando logo depois da conquista da Mar e analisando sua prova e o que a gente tinha em vista, né, Mar? Então, assim, como nós temos muitos atletas amadores e recreacionais mesmo que competem com eles mesmos, né? A grande maioria, 99, alguma coisa por cento é isso. Então, a gente gosta muito dos atletas que têm a tecnologia a nosso favor, né? A gente usa, a gente é fã mesmo, incondicional da tecnologia. Ajuda muito. Haja vista o nosso estúdio, como é tecnológico, tantas coisas que a gente tem, mas nem a nossa briga, né? O nosso alvo é agora, porque você foi alcançando resultados que nós, de início, não esperávamos, que você Não. aprendeu praticamente a nadar, voltou a andar de bicicleta depois de infância, de adolescência, depois de mais velha, depois de ingressar no triatlon, só que a gente foi vendo que isso podia ser um sonho real, e eu tenho te falado, né, Mar? Agora que a gente é tão metódico, com tecnologia, com números, você precisa aprender a competir. E a competir, cara, os competidores o cara bateu o recorde da maratona sem relógio, né? Então, assim, escutar muito o próprio corpo. A gente está focado nisso, né? E foi muito legal, porque sem a gente combinar, era assim, não, mano, não tem dó, aperta no ciclismo que é o seu forte, quase depois olha o que sai de potência, mesmo a gente imaginando o número, e depois nós analisaríamos. Mas deu tão certo porque você fez literalmente isso sem a gente combinar, porque no meio do ciclismo você percebeu que você era a primeira colocada e você mudou a nossa estratégia para menos, Sim. porque falou, por que eu vou testar se eu sou a primeira colocada aqui? Então você fez força, mas sobrou o nosso papo que não queríamos que sobrasse, porque foi inteligente, porque você conseguiu identificar um delay da segunda colocada. Como foi isso na prova? Sim, sim, exatamente. Então, como era rolling start, a largada também, então eu não sabia se realmente eu era a primeira. Eu tinha sido avisada por um torcedor lá, mas eu falei, a torcida talvez não entenda que é rolling start. Eu falei, eu preciso entender quem é a segunda para saber realmente se eu sou a primeira, né? Mas na metade da segunda volta, eu já vi a moto dos batedores atrás de mim. Aí eu falei, acho que eu sou a primeira mesmo. Eles devem ter feito o cálculo da natação da natação das mulheres, né? Identificaram que eu era a primeira, mas aí eu comecei a calcular quanto tempo eu cruzaria, como era por volta, então eu ia cruzar com a próxima, com a segunda colocada que estava atrás de mim. E eu comecei a calcular do tempo de retorno até eu cruzar com ela e calculei que eu estava 5, 6 minutos na frente. Aí eu falei, bom, eu não sei como ela corre, eu não conhecia a atleta. Eu falei, eu vou manter apertado a minha bike para eu abrir em torno de 7, 8 minutos da segunda colocada, se ela não apertar, porque 8 minutos em 9 quilômetros, se eu conseguisse controlar para fazer uma corrida minha que sairia para 9 quilômetros ali, eu
considerando, eu falei, ela vai ter que correr muito forte para me passar na corrida, né? Então eu tentei segurar, sempre calculando nos retornos quanto tempo ela estava atrás de mim para eu tentar manter em torno de 7, 8 minutos a segunda colocada atrás para eu correr com folga, né? E não cansar tanto no ciclismo para sair para uma corrida digna de uma primeira colocação. Muito legal, Mai. Agora, assim, nem estava no contexto essa pergunta, né? Mas eu acho que pode ajudar muito você, nossos ouvintes, porque a Má é recente no triatlon também, né? Ela tem 3 anos de triatlon, É. né? Aproximadamente isso. E assim, o pessoal que nos ouve, né, Má? Porque assim, você como no começo parece que só o checklist das coisas que você vai levar e a gente sempre esquece alguma coisa, é uma coisa absurda. E agora, além do checklist, você consegue, fazendo um esforço muito alto, tentar olhar o número de peito, a cor, calcular 8 minutos. Então, isso acaba sendo uma coisa natural, né, Mai? Então, no começo a gente acha que é muita coisa o triatlon, que eu vou acabar esquecendo. Quantas vezes nós esquecemos o elastiquinho ou esqueceu? E assim, além de você lembrar de tudo que virou uma coisa natural, você fazendo uma intensidade alta, com pouco oxigênio no cérebro, você ainda, isso faz parte do triatlon de competir e acaba sendo uma coisa natural, Má? Ah, sim, acaba fazendo parte. Eu penso muito quando eu tô treinando, né? Então, nas provas não é diferente. Eu estava na natação, e eu estava pensando que eu tinha colocado a meia no lugar errado, então eu na natação eu estava já me mentalizando como que eu tinha que fazer a transição, porque eu tinha deixado a meia em um local que eu não costumo deixar, para eu não perder tempo na transição. E aí na bike não foi diferente. Eu calculava o tempo que a segunda colocada estava atrás de mim, para eu calcular qual era o pace que ela teria que fazer na corrida para ela conseguir me passar. Então, mesmo fazendo força, faltando oxigênio no cérebro, acho que isso ajudava a distrair, a passar mais rápido a prova. Então, é aquela coisa, você tira o foco da onde está doendo para poder se distrair e passar mais rápido. E no começo parece que a gente esquece tudo, né? E agora dá para pensar. Perfeito. Mas e aí também depois, assim, a gente pode fazer um episódio só sobre isso. A Má também foca muito na parte do treinamento mental. E quando você fala de treinamento mental, não é só psicológico, né, Má? Eu acho que essas ferramentas servem muito para isso também, né? Para você lembrar das coisas, tirar o foco, não esquecer. Então, a parte mental te ajuda nessa organização, nesse acúmulo de funções, tanto da preparação ou durante a prova, você conseguir se concentrar. Sim, sim, a mentalização, ela não é só para você: "Ah, eu vou conseguir, não, eu treinei, eu tô pronta para isso", né. A parte mental também durante a prova para você tentar tirar os gatilhos que vêm para você se boicotar, né. Porque às vezes eu não posso dizer que não, que tem hora que fala: "Ai, você já está na frente, para que que você vai fazer mais força, né?" E você fala: "Não, para que que você está aqui? Você consegue, não tá doendo e segue", né. E aí você começa a pensar em outras coisas, fazer conta. Então, às vezes eu pensava quanto tempo eu tenho que calcular para dar meia volta, quanto que dá. Não, a primeira deu 11 minutos, mais ou menos o que estava dando, 12 minutos, meia volta. Então deixa eu segurar para tentar fazer em 12 minutos. Então usando cálculos, números para distrair e não deixar os sabotadores me pegar no caminho. Sensacional, Mar. Eu acho que a gente destrinchou bem a bike. A gente não começou do fim nem do começo, começamos Do pelo meio. meio. Vamos retroceder agora, né, para o início da natação. Então, a natação é a sua modalidade mais fraca, digamos assim, mas por outro lado, eu acho que é que você mais evoluiu nessa última parte do ciclo nosso, né? Uma ajuda em especial da Bruninha Man, né, que é nossa amiga, sua amiga, minha amiga, também deu umas dicas muito boas e você ainda evoluiu do que você era. E tanto é que você me mandou, né? Você entrou praticamente sem saber nadar, praticamente, e você me mandou quando você ainda era minha aluna e nem era coach, né? Virou essa coach de referência, você mandou o seu primeiro T1000. T1000, né? O primeiro T1000, porque a gente usa o T1000 como limiar, né, Márcia? Se quiser falar um pouco Isso. disso, já que você é uma. Então, se quiser falar como era e como foi, porque além disso tudo, você sabe que é uma modalidade que você competindo estava melhor, mas assustou a temperatura, né? Tava muito frio aqui no estado de São Paulo e lá, particularmente, é um lugar frio, frio e com neblina, água de lago, né, Má? Como De que é? lago. Meu primeiro T1000 foi em 2022, quando eu aprendi a nadar. Acho que 2,30 era por 100, né, então era assim. Mas eu sempre, uma das primeiras provas eu não nadei direito, né, eu falo que eu fui quase guinchada da natação, mas eu saí, que foi lá atrás em 2019, depois nunca mais eu queria fazer triatlon.
E aí, em 2021, eu resolvi fazer de novo, que foi quando eu conheci o Sandro, que eu comecei a fazer aula de natação com ele. E foi desse T1000 de 2,30. E eu sempre pensei na natação, sempre falo para mim até hoje, é um braço atrás do outro e uma respiração, um braço atrás do outro e uma respiração até os 200, 300 metros. Depois, a frequência cardíaca estabiliza, você acostuma e aí você consegue fazer força. Mas, domingo agora eu estava disposta a fazer força na natação. Mas a temperatura caiu muito aqui no estado de São Paulo, e aí eu cheguei lá, e eu até fiquei com dúvida, confesso, em ir para a prova, porque eu saí, eu não dormi lá perto, então eu saí daqui de Vinhedo, eu moro em Vinhedo, às 3 da manhã para chegar lá às 5 para poder fazer a prova. Então estava bem frio, eu estava receosa de ter que ir fazer prova no frio e na chuva, mas eu falei, bom, estamos na chuva, vamos se molhar, né? E eu falo que a minha sorte, talvez, de eu não ter hiperventilado ou ter sofrido um pouco mais na natação, foi que minutos antes eu entrei na água para fazer o treino na água, né? O teste, porque eu falei, vou entrar para sentir a temperatura da água, porque acho que se eu entrar de uma vez, ia acontecer igual quando a gente pula na piscina gelada ou a gente é empurrado na piscina gelada, aquele né? Então eu entrei, já percebi que estava muito gelado. Eu falei, Marcela, a natação não vai dar para fazer força hoje. Vai com jeitinho, porque a água tá gelada. Pode ser um risco grande você forçar aí, dar hiperventilar, enfim. O ar gelado, água gelada, neblina, na visualização difícil. Eu estava com óculos de lente transparente, mas falei, não quero sofrer, não, passar perrengue aqui. E não sendo o meu forte, né? E a gente sabe que você tá na água, não coloca o pé no chão, a chance de panicar é grande, né? Embora eu já tenha feito muitas provas, mas a gente nunca sabe, a cabeça, né? A gente não consegue controlar. E aí eu fiz uma natação um pouco mais conservadora, mas mesmo assim ainda foi uma natação boa. Eu optei por largar na frente, já tinha essa estratégia, porque em Brasília eu sofri um pouco, que eu larguei na baia do meu tempo de prova, mas tinha muitas pessoas que nadavam mais lento, eu tive que passar muitas pessoas, então nessa prova eu optei por largar um pouco à frente para eu não ter esse problema, e foi ótimo, né? Mas eu saí da água muito bem, com frio. Mas pro lado de fora não estava frio, então não precisei nem colocar blusa, corta-vento, nada para sair para o ciclismo. Era uma transição um pouco mais extensa, com subida, então eu gosto de fazer a transição, mas confesso que deu um taquicardia ali, subi depois da natação correndo, mas foi uma ótima transição. Depois conduzir a bike e fazer o monte foi tranquilo, que daí era mais descida, morro abaixo, e foi ótimo, e aí foi pro ciclismo. Sensacional, Mar. E assim, a gente como treinador, né? Nós sempre falamos que tanto a métrica biológica, que é a frequência cardíaca, quanto a métrica física na natação é só consequência, né? Para uma análise do treinador depois, olhar quanto seu coração bateu e até depois da Quanto prova, que tempo? não dá tempo, ainda mais nessa situação, com neblina, com frio, olhar lá, Mar. E aí você fala que teve uma mudança estratégica. A natação, nossa, a gente sempre trabalha com PSE, né? Percepção Isso. de esforço. E aí, você falou que teve essa mudança de acordo com todo esse contexto. Que PSE você estava esperando usar antes da prova, né? Quando você falou, não, pensando antes, sem pensar em frio, vou nadar mais forte, que era a nossa estratégia. Que número que é a PSE que nós e você imaginava de 1 a 10 para essa prova? E que nota você usou? Quanto deu a sua percepção para você ir controlando, já que você deve ter descido 1 ou 2 escalas, não sei. Eu estava pensando em fazer para 6,5, 7, que é um moderado mais desconfortável a natação pela distância de 1.500, né? Pensando na distância de 1.500 para sair da água ali, um pouco cansadinha, coisa que eu não uso para economizar para o ciclismo, mas eu falei, a natação melhorou bastante, estou confiante, vamos tentar arriscar mais. Mas com a situação da água, a hora que eu entrei para treinar no treino e a hora que eu comecei a nadar, que eu vi que estava muito gelada, eu senti muito o ouvido, me doía muito a hora que eu virava para respirar e entrava água novamente. E foi essa situação, eu falei, não, melhor eu segurar ali para uns 5, 5,5 e atravessar os 1.500 e deixar, eu faço força depois no ciclismo e na corrida, eu corro atrás do prejuízo, porque acho que não vale a pena eu ir para o desconfortável, onde eu ia ter um aumento de frequência cardíaca, um desconforto maior, e tendo esse desconforto da água gelada, de não estar visualizando tanto as boias. Então eu desci 1 grau, 1,5 grau, 1 ponto e meio na percepção de esforço.
E aí, então era para você nadar por um moderado mais para desconfortável, você nadou por um moderado menos, menos, né? Então, isso. para quem nos acompanha, é isso e deu certo a estratégia. Deu, E foi aí tem que ter ótimo. muito discernimento e a sua cabeça, né, Má, para assim, porque a gente sempre fala que essa nota é o quão difícil foi. Não é qual intensidade foi, qual velocidade. É, E é difícil porque aí você tem que colocar nesse contexto a dor de ouvido, o seu medo de nadar da água gelada, todo esse contexto, não é isso? Mas a gente estava isso, até discutindo com o aluno que vai pro Ironman, né, sobre essa percepção isso. de esforço. Então, como que é? Você calculou esses 5,5 seu, você descartou a dor no ouvido? Não? Como que é isso Não, daí? é cruzando tudo, né, porque, muitos atletas eles calculam o difícil, o fácil, o leve com a velocidade, né. "Ah não, se eu tô correndo para tanto é leve", mas depende de como, você tá com uma unha encravada correndo para 7, tá doendo a unha, é desconfortável, né, você correr com uma bolha no pé com uma unha, então é todo o contexto do corpo todo, então ali era o contexto de eu estava sentindo a dor no ouvido na hora que eu virava para respirar e voltava, a água entrava no ouvido, o frio, a questão da insegurança de visualização de boia, eu ter largado um pouco na frente, eu tinha menos atleta na minha frente para eu visualizar e eu acompanhar, então o risco de errar uma navegação era maior pela visibilidade, né, e ter largado mais na frente, porque quando você larga atrás, você vê o movimento da água, as pessoas batendo perna, né, você consegue acompanhar melhor. Eu larguei, tinham acho que 12 atletas na minha frente, então assim, num lago eu fui, nós largávamos de 4 em 4, no rolling start eu fui a quarta a largar, então tinham largado 12 na minha frente, a minha turma era o 16º, assim, né, então era pouca gente na minha frente pensando que eles podem nadar mais rápido, então é difícil você visualizar ali com a neblina, as pessoas a nossa touca era touca azul marinho, então touca escura, ali não tinha uma visibilidade grande dos outros atletas, né, então eu segurei por conta disso. Agora, olha que corte legal pra você, Brunão. Esse é o corte que eu quero, hein? Vai ser bom pra nós, né, Má? Porque a gente ficou surpreso, surpresa positiva, né? Com a parte de filmagem, nós pegamos um take da sua T1, né? Então deu pra ver certinho a sua natação, como melhorou, mas também você deu uma aula, como sempre, né, Má? Em T1, que dá pra ver que você nada aproveitando até o último segundo, dá pra ver que você levanta a hora que a sua mão raspa no chão, pra você saber que você não vai perder tempo. Então, parabéns, estou muito orgulhoso, foi linda, você aprendo muito com você também, e deu para ver isso, Má. E aí, assim, com todo esse contexto de nota 5,5, você fazendo uma T1 perfeita, não perdendo tempo, você saiu em que lugar da natação no geral? Não sei se você viu lá no resultado final, e se você Hum. conseguiu já na natação ter uma noção de que lugar você estava, até que horas que você foi para primeiro para a gente pular para a corrida. Não, não vi a posição geral que eu saí, mas eu saí bem na frente, tinha largado a melhor natação, não, não foi a melhor natação, não, ela tinha largado para trás de mim, mas eu saí bem na frente, saí Eu nem junto com os falo muito homens. de tempo, eu falo assim, se você Eh foi ultrapassada, você Não, não, ultrapassou não, ou não. manteve a Eu sua mantive, posição? mantive, acho que eu ultrapassei e acompanhei o grupo, não fui ultrapassada, não fui ultrapassada, assim, uma ou outro que de repente largou ali junto comigo ou os 8 segundos atrás, não fui muito ultrapassada não. Isso não, eu nadei junto com mais gente que me batiam no pé, uma pessoa ficou batendo constantemente no meu pé ali, e aí eu tive que dar umas pernadas a mais para porque eu estava com medo de tirar o chip e tal, mas a gente já está acostumado, a gente treina isso, né. Então, assim, não me panicava, só é desconfortável alguém batendo em você o tempo todo. Mas eu saí bem, saí junto com o bloco de quem nadou comigo, né, saí nadei até o final, até raspar a mão no chão e levantar e poder sair correndo para economizar tempo, né, não ter que romper a barreira da água com o peito. E aí saí para pedalar e eu já deduzi, porque tinha pouca gente no ciclismo, eu deduzi que eu era uma das primeiras a estar na estrada. Ótimo, mas para ir para a corrida, como que é? Foi pensado ou já está no piloto automático esse lance da mão no chão? Já está na sua cabeça como nós falamos para o aluno ou já você praticamente nem pensa mais, já é automático, Má? Não, é automático, é automático. Até uma coisa que eu não comentei com ninguém é você virar a chavinha, né, de competir ou estar ali participando da prova. Tinha uma pessoa, faltavam uns 150 metros, tinha uma pessoa parada. Eu não sei se ele queria ajuda ou alguma coisa. Aí eu pensei, falei, paro para ajudar ou não? Era um atleta. Eu olhei, tinha um caiaque perto. Eu falei, Marcela, você está competindo, deixa eu
pessoal do caiaque que está trabalhando para isso vai ajudar ele, porque eu falei, faltando 150 metros, eu acredito que não panicou nada, deve ter dado uma cãibra, alguma coisa, falei, porque ele acaba de chegar agora, né? Não era no começo da prova. Então eu segui, mas isso é muito automático, eu nem paro para pensar. Eu dando as braçadas, eu pensei, falei, paro para perguntar. Eu falei, não, tem caiaque aqui perto. Eu já tinha visualizado o caiaque. Falei, eles se viram com o cara, com o atleta que estava lá. E aí eu segui a natação. E aí, a hora que eu passo a mão no chão, eu olho, já vi o pórtico, né? Visualização. Fui nadando em direção. A hora que eu passo a mão no chão, eu levanto. Nem tento levantar antes, não preciso, não é pensado, é automático. É isso que eu queria falar para vocês, né? Para que aquela primeira pergunta que eu fiz para a Má, que nós já sabíamos a resposta, que não é que você lembra de mais coisas, é que muitas coisas ficam automáticas e você passa a prestar atenção só nos detalhes. Então é isso que a gente achava que no começo eu achava que era tanta coisa para o triatlo, hoje eu falo, pô, cara, será que é só isso, né? Então fica automático igual se ela não pensa mais nisso, ela consegue pensar em coisas mais detalhosas e mais importantes, né, Má? E aí, enfim, a hora que você entregou a bike, saiu para correr, você conseguiu ver que aquela distância que você tinha mantida, e aí você correu para a morte, fez uma corrida conservadora, você já tinha certeza ali, lógico que a certeza a gente nunca tem, mas estava muito segura de si, que já, a hora que você começou a correr, falou, poxa, eu vou ser a primeira colocada ou não? Não, na verdade, eu tenho a síndrome do sabotador, né? Então eu não tinha certeza, e aí tinham outras provas, outras distâncias. Tinha o duatlon, aquatlon, duatlon, aquatlon acho que não tinha, ou tinha aquatlon também, e tinha sprint. Então eu via outras mulheres saindo para correr, mas eu não sabia quem eram, né? Então uma eu estava vendo no ciclismo, mas aí saindo para correr ali eu fiquei meio confusa, né? E aí eu perguntei para quem estava ali, quem são essas mulheres? Falou, não, relaxa que é de outra prova, né? De outra distância, sai para correr que você é a primeira a entregar a bike, sai para correr. Aí eu saí para correr, mas mesmo assim meio perdida em vendo outras mulheres correndo, sem saber se elas eram da distância olímpica ou não, se era de outra prova. Eu saí para correr para a morte, porque eu tinha. Eu falei, eu preciso entregar o que eu tenho, porque eu não sei quem vem atrás de mim, né? E aí, com o tempo, eu fui olhando os números de peito, que daí eu visualizei a cor da minha prova e das outras, né? Falei, bom, então aqui essas não são da minha distância, não são da minha modalidade. Então eu corri, mas mesmo assim eu corri para a morte a primeira volta, e eu já sabia que eu estava em primeira e já tinha cruzado a segunda colocada e tinha feito o mesmo cálculo da bike que eu tinha feito na corrida, vi como ela estava correndo, que tinha uma corrida parecida com a minha. Eu falei, bom, ela não me passa mais, mas de qualquer forma eu falei, bom, não vou relaxar, já que eu estou fazendo aqui, vamos fazer o que tem para fazer. E aí eu fiz força para subir, para descer, entreguei o melhor que eu tinha da corrida, que era uma corrida com uma altimetria considerável para 9 quilômetros, mas consegui entregar uma corrida honesta, acho que boa para a minha prova. Foi muito boa mesmo. Agora sim, penúltima pergunta aqui para a gente fechar essa etapa maravilhosa, né? Que me deixou muito orgulhoso também. E aí, que horas que você só acreditou a hora que as motos se aproximaram de você? Antes você viu? Que horas que você falou, não, eu ganhei mesmo, eu vou ganhar? E conta pra gente também como foi a emoção, porque assim, confesso também que... Bom, essa é a última pergunta. Então, como foi a emoção de conquistar o primeiro lugar geral, né? Porque a gente foi bonito, né, sua trajetória, né? Mas sem pressa, galgando, primeiro foi a categoria, prova mais simples, vaga para mundial, tal. E agora, como foi a emoção? Então, que horas você percebeu e como foi a emoção de ter os batedores ao lado e de segurar a faixa na mão, sair aquele fotão lá, entra no Instagram da Marcela e vê a foto lá. Na corrida, os batedores não vieram, a moto não veio, eles só passaram do lado, acho que para anotar, marcar, mas eu já sabia na corrida, na primeira volta, eu já sabia que eu era a primeira, né? Então eu fiz os outros 4,5 km sabendo que eu era a primeira colocada. Aí eu entreguei tudo, e aí a hora que eu cheguei na reta final, que eu sabia, sabia que eu ia pegar a faixinha, né? Porque eu tinha passado e tinha visto o primeiro colocado
pegando a faixa. Eu falei, bom, então eu vou pegar a faixinha e até deu tempo de... Tinha um atleta do sprint que estava chegando na minha frente. Eu falei, se eu sprintar, eu passo ele, chego junto com ele, não vai ficar legal a foto. Eu falei, eu vou esperar ele passar e vou deixar pegar a faixinha sozinha para eu ter uma foto digna de um primeiro lugar, que era algo sonhado, mas não era imaginado. Não sei se dá para entender. Então, assim, eu sonhava em um dia poder ter um primeiro geral, mas não imaginava que pudesse ter, que eu fosse alcançar, né? Então, foi um sonho que virou realidade. Acho que eu treinei, batalhei bastante para isso e merecido. Não posso dizer que não foi merecido. Foi merecido demais. Só quem tá sabe a sua É, dedicação como profissional, como atleta, como não deixa nada para trás, como esposa, como mãe, como então assim, eu sou um fã incondicional, todas as pessoas da minha família também te querem muito bem, todo mundo fica sonhando e vibrando junto com você, né? E aí, Má, para fechar assim, né? Porque foi uma surpresa para mim, assim, sempre quando a gente fala, a gente já começa a namorar o start list, né? Porque a gente sabe que tem gente da sua categoria quando vai, né, Má? Então tem gente que a gente torce para não ir, tem gente que a gente fala, porra, aqui vai ser duro, mas dá para chegar e monta a estratégia em cima disso. Então eu confesso que quando você falou, vamos ver o start list, eu só olhei pro 40-44, né? Então assim, agora eu quero saber de você, porque se você olhou pro resto, você não comentou comigo, né? Então assim, você já foi para essa prova pensando no geral ou não? eu fui. Oh, que legal. Eu fui pensando no geral. Quando eu fiz a inscrição, eu falei, essa prova eu tenho que chegar entre as 3. Então, o meu objetivo não era só o primeiro do age group, da categoria, era chegar entre as 3. E eu cheguei a comentar, e aí um aluno, um atleta meu, falou, ai, será que dá, Má? Eu falei, ó, se não der entre as 3, entre as 5 tem que dar. Eu falei, eu não saio de lá se não tiver entre as 5 primeiras. Então, eu olhei start list da minha categoria, olhei start list geral e falei, eu vou buscar. E aí, até quando o Sandro me perguntou, o que você vai fazer nessa prova? O que eu respondi? Força. Falei, vou fazer força. É. Falei, vou fazer força, eu não saio de lá. E na minha cabeça era, eu não saio de lá sem estar entre as 3 primeiras. E aí, o primeiro foi a surpresa boa. Perfeito, mas isso assim, é só para fechar também, né? Te dando os parabéns de novo, que eu já te dei muitos parabéns. Eu sorrio junto com você, meu coração bate forte junto com você. Daqui foi assim na Nova Zelândia, que eu chorei do outro lado do mundo. Então, assim, você sou eu, né? Não só na vida que a gente conquistou essa parceria, mas nas provas também. Sim. Mas a gente não pode deixar de abrir mão, que a gente torce por isso, né? Mas assim, a gente sempre fala isso para os alunos. Se você não fosse a primeira colocada, se tivesse alguém mais forte que você, não a gente teria a mesma certeza que você deu o seu melhor e que foi uma das suas melhores provas, porque você não consegue controlar as outras pessoas. Lógico que a gente fica feliz e torce, mas assim, o legal foi olhar e saber que nós entregamos A melhor e ainda, prova. né? Então, tudo que tinha e tudo que tinha era Sim, sim. ótimo. E assim, lógico que você chegou, poxa, acho que deu 7, 8 minutos, Acho que né? 8 minutos Mas da podia segunda. ser, por exemplo, se tivesse a atleta olímpica nossa, a Vitória lá, por exemplo, né? Ou tivesse a DJ, Pamela, Pamela. DJ, né? Então, assim, provavelmente você não seria a primeira do geral, mas Não. isso não apaga o brilho, né? Então, assim, Não. lógico que aumenta o brilho e a gente quer isso e gosta e faz parte, mas com esse tempo, seria uma ótima Uma prova ótima de prova. qualquer maneira, né, Mar? Sim, sim, foi a melhor, assim, gente, olhando pelas métricas físicas agora, foi a melhor corrida que eu tive no Olímpico, embora sendo 1 quilômetro a menos, mas a gente também comparando métrica com métrica, né? Também foi a corrida com maior altimetria que a gente teve na distância, né? De uma prova de triatlon. A bike tinham 10 quilômetros a mais. Também foi a melhor NP que eu produzi numa prova de olímpico, né? Que normalmente são 40 quilômetros. Eu fiz 50 com uma NP maior do que eu entrego as provas de 40. E a natação foi mais ou menos igual das outras provas, assim, pela questão que eu segurei um pouco mais, foi uma natação, acho que igual às outras provas que eu entreguei. Mas a bike e a corrida foi melhor. Sensacional, Mazinha. Sensacional. Agora só deixa o seu recado geral aí para o pessoal que quiser suas redes sociais para te seguir. Sempre tem conteúdo lá para treinar com a gente, força, endurance. Deixa o seu recado final para a turma aí. Bom, meu Instagram é mabetone.personaltrainer.
O que eu falo é treine e compita com você mesmo. É só isso. Você tem que buscar sempre o seu melhor. Não adianta a gente se comparar ou buscar resultado dos outros, né? Então a gente tem que correr atrás do nosso melhor. É isso que eu faço todos os dias e treine com a gente, que eu também tento ajudar emocionalmente os meus alunos a se encontrarem no esporte e encontrar o melhor que tem, né? Porque tem uns que gostam de competir como eu, tem outros que gostam de levar o triatlon como qualidade de vida, como ter um círculo de amigos, de vida social. Então, de qualquer maneira, seja um atleta Start Move. É isso aí, tchau pessoal, beijo, sou fã dela, hein?